Se você busca opções de viajar gastando menos, conhecendo mais lugares, com um orçamento um pouquinho mais apertado, esse vídeo é essencial para você, porque a gente está fazendo uma série te ajudando a viajar com opções para gastar menos. Essa é a segunda parte, tá? E se você não viu a primeira, vai ficar o link aqui na descrição, se você está assistindo no YouTube. Se for no podcast, também vai ficar o link aqui, mas acompanhe esse aqui primeiro, depois assiste o outro. Oi, eu sou o Michael Eu sou Simone e nós somos o Vivendo Viajando. e já vamos logo para a primeira dica, que é definir o seu orçamento. O que que é isso? Saber o quanto você tem para gastar, o quanto você está disposto a investir nessa experiência nova, nessa viagem, e ir acompanhando ali uma espécie de uma planilha. A gente sempre fala muito no nosso canal no YouTube, nossos conteúdos, como fazer esse planejamento de viagem, como separar os valores certinhos. Tal, isso te ajuda a ter uma clareza maior. Muitas vezes você vai viajar e sai gastando ali qualquer coisa, transporte, mas se você separa ali talvez 100 euros para uma experiência de passeios nessa viagem e 150 euros para uma experiência de culinária diferente. Então, dividir isso certinho, os voos também, vai facilitar muito na sua viagem, ter clareza. Use um cartão de crédito sem taxa de transferência ou saque. Caso isso não seja possível, se você só tiver acesso a bancos no Brasil, pesquise o banco que menos cobre taxa. Nós já fomos surpreendidos na nossa viagem pela Ásia, a qual nós somos só com a única opção que nós já trabalhávamos e fomos surpreendidos de uma maneira bem negativa quando fazia saque, né? Foram taxas de US$ 30 por saque já. Tanto que depois nós nos programávamos pelo país para sacar todo o montante necessário para fazer só apenas um saque. Então, pesquise, é de extrema importância isso, porque nós deixamos alguns dólares para os bancos. US$ 30 dá, dependendo do destino, às vezes dá 2 ou 3 diárias. É bastante coisa mesmo, Ainda mais no na hostel. Ásia. É. Outra dica de economizar numa viagem também é fazer uma coisa que eu já fiz muito. Quem Tem nunca fez, gente que, né? tem gente que fala, pô, como assim? Que são os amenities, ou seja, os shampoozinhos, os cremezinhos, sabonetinho, aquele sabonetinho assim, redondinho, pequenininho mesmo, né? Que tem nos hotéis, hostels. Eu gosto bastante porque eles são muito práticos, coisa pequena, coisa simples. Geralmente nós, homens, geralmente, tá? Nós, homens, não nos importamos muito com qualidade, tudo. Pega um shampoo, mesmo shampoo serve para lavar o cabelo, para tomar banho, para fazer tudo, para fazer a barba. Então, um negocinho desse num potezinho, num frasco, já serve para muita coisa, é perfeito. E se acabar, a gente consegue inclusive comprar um grande e ir fazendo refil ali, porque o pequenininho é mais fácil para você levar numa viagem, né? Por conta do tamanho mesmo dos mililitros que são considerados para entrar no avião, na cabine, né? Levando uma bagagem de mão. Então, pegar os amenities, esses shampoozinhos, sabonetinhos dos hostels, hotéis, é uma maneira de economizar bastante. Você vai ficar um bom tempo sem comprar shampoo. Então, não estou falando para carregar tudo, tá? Mas não custa nada pegar umzinho ali ou outro, vai te ajudar muito. Uma outra dica para você economizar muito é evitar usar o roaming do seu plano de telefone celular. O que acontece, principalmente no Brasil, quando você viaja para o exterior, você tem que entrar em contato com a empresa do seu plano de telefone e pedir a liberação para usar no exterior. Contudo, esses valores são altíssimos, então não compensa você usar, mesmo se a sua viagem for curta. Então, analise se você realmente precisa. Se você vai ficar até uns 15 dias, às vezes a internet do hotel é o suficiente para você. Hoje em dia existem vários cafés também que disponibilizam internet super boa e gratuita. Caso você vai fazer uma viagem mais longa ou que você realmente precisa da internet, vale a pena você pesquisar quanto custa o SIM card, que é o chip do telefone, em empresas que atuam nesse determinado país que você escolheu visitar. Se for na Europa, muitas dessas empresas oferecem roaming, internet gratuita para vários outros países. Então, vale a pena você se informar para verificar a melhor opção. Outra maneira também é talvez tentar mudar os aeroportos de chegadas ou de partida também. Tem muitos aeroportos que são centrais e viajar para eles ou sair deles acaba sendo muito mais caro.
Dependendo da companhia aérea, claro, cada companhia aérea atua em determinados aeroportos, mas se você pega um aeroporto um pouco mais distante, mesmo assim você tem acesso e tem aquela companhia aérea que é de baixo custo, às vezes vale muito mais a pena ir nessa companhia aérea do que pegar aquela super famosa que está pertinho de você. Então vale a pena ter essa flexibilidade de local também. Às vezes o contrário também, aquele mais barato é muito distante, para chegar até ele é muito caro, mas aquele mais próximo tem um voo um pouquinho mais caro, mas o transporte para chegar até ele é mais barato. Então tente analisar essas coisas, porque vai fazer diferença também no seu orçamento. Um exemplo é Paris. Se a gente sai daqui da Irlanda, tem a Ryanair, que é uma companhia aérea de baixo custo, é muito conhecida na Europa inteira, ela é irlandesa, e para a França, na região de Paris, a gente consegue comprar uma passagem bem barata, né, para Paris, mas o aeroporto é muito distante e tem pouco transporte saindo desse aeroporto. E quando tem transporte, o custo já fica mais elevado também. Então é muito distante mesmo, é bem isolado. Então, se você tem alguém que vai te buscar ali, com um conhecido, talvez valha a pena. Mas do outro lado tem o Charles de Gaulle. A gente pode ir daqui para o Charles de Gaulle, que é o mais conhecido, é o maior. É um hub gigantesco na Europa inteira, não só na França, mas os voos indo para o Charles de Gaulle são mais caros. Em compensação, tem transporte para sair do aeroporto, né, saindo ali do Charles de Gaulle. Então você tem que analisar de acordo com o destino, qual vale mais a pena para você. Esteja disposto a se sentir desconfortável, a sair da sua zona de conforto, principalmente quando você for sair do Brasil para um voo que cruza o oceano. É o sonho de todo mundo viajar de classe executiva. Contudo, né? Olha os pila aqui. Se você tiver, ótimo. Se você economizou, se planejou, perfeito. Mas não é a realidade de muitas pessoas. Então, vá com a mente aberta, porque os assentos vão ser pequenos, muitas vezes você vai estar numa fileira em que você vai sentar no meio e mais 3 pessoas ao seu redor. Então, apenas vai com a mente aberta para não estragar a sua viagem. Eu tenho 1,90 m, então muitas vezes sentei ali no meio, bem prensado, a poltrona já é apertadinha, sei bem como é que é isso, as costas doendo, bom tempo viajando, muitas horas, mas no fim vale a pena porque é bem mais barato. Outra maneira é viajar em companhias aéreas com um custo mais barato, conhecida geralmente como low cost ou baixo custo. A mais conhecida, citei agora há pouco, aqui da Europa, é a Ryanair. Tem outras que não são tão famosas, mas tomam muito cuidado. No caso da Ryanair, os tickets mesmo, os bilhetes, são muito baratos. Às vezes tem promoções aí de 15 euros para um destino, uma capital, saindo de uma indo para outra. Tinha promoção também, hoje não tem tanto, né? Mas tinha promoção que às vezes você comprava a ida, a volta saía por 1 euro. É muito barato ainda, não era não, ainda é. Mas você tem que tomar muito cuidado porque eles não oferecem nada, nada, nem água, e tomar cuidado com a bagagem também. Muitas vezes você só pode levar uma mochilinha ali bem pequenininha de mão, tipo uma bolsa feminina mesmo, num tamanho dessa, Que cabe embaixo do assento. embaixo do assento, não é que ela coloca em cima, não. Se você levar um pouco maior ali do tamanho, eles vão querer te cobrar e cobram mesmo, né? Eles têm as medidas certas ali, eles cobram tudo. Ali no avião estão vendendo, além de refeições, vendem água, bebida, vendem perfume também, um monte de coisa. Raspadinha. Raspadinha. E também uma coisa que eles vendem se você quiser reservar o seu assento, você tem que pagar. E se você quiser fazer o check-in com antecedência, você também precisa pagar. Então verifique isso tudo para não ter nenhuma surpresa, porque sempre que eles puderem cobrar alguma coisa, eles vão fazê-lo. Eu já paguei, tá, gente? Eu tinha comprado bagagem extra, uma de 20 quilos, e lá na hora minha mala deu 23. Vamos supor, eu paguei 15 euros por essa bagagem, eu paguei 80 euros por 3 quilos a mais na mala. E tive que pagar lá na hora. É, então vá atento, não fique tão feliz que nem tudo ali que parece ser de graça, parece ser super barato, no final pode sair caro. Só ter um pouquinho de atenção que dá certo. Uma maneira de você viajar bem barato também, tirando a parte das companhias low cost de baixo custo, é você viajar só com bagagem de mão. As empresas tradicionais, elas geralmente disponibilizam até
10 quilos como bagagem de mão, mais uma bagagem pequena, chamadas pessoais, para você colocar embaixo do assento. Então, uma outra dica também é você sempre verificar a franquia de bagagem das companhias. Se você vai só para a Europa, fica muito mais fácil. Se você for para a Europa e para os Estados Unidos, ou então até para a Ásia, pesquise, se informe, porque elas são diferentes. Eu lembro que aqui na Europa é até 10 quilos, dependendo da companhia aérea, mas na Ásia já era 6 quilos. Se você viajar com 10 quilos, ou você deixa muita coisa pelo meio do caminho, ou você vai ter que pagar excesso de bagagem. Então, sempre se informe e, de preferência, viaje só com bagagem de mão. E não somente o peso, né? Fique atento também com relação às dimensões da bagagem, tá? Muitas companhias medem também. Não adianta ter 2 quilos, ter uma bagagem assim longa, assim, né? Então fique atento mesmo. E essa última dica é muito boa, porque nem todo mundo utiliza, que é utilizar paradas, digamos, gratuitas, o famoso stopover. Saindo do Brasil, vou dar um exemplo. Se você sai dali do Rio de Janeiro e vai para a Europa, para Paris, mas aí na mesma passagem você tem a opção de fazer um stopover, talvez em Amsterdã, né? Aí, em vez de ir para Paris, tem uma paradinha em Amsterdã, a passagem já está inclusa aí, esse stopover, essa parada. Você fica ali uns dias em Amsterdã, depois você vai para Paris de novo, pega o avião, vai para Paris. Eu já peguei uma passagem dessa, que tinham vários stopovers, comprei num site bem conhecido no Brasil, que estava incluso 2 stopovers, ou seja, acabei conhecendo no total 3 cidades europeias, que eu já conhecia, na verdade, a maioria delas, mas deu para visitar vários amigos, tal, deu para programar bem. E uma delas era Paris, inclusive, e de Paris eu peguei um trem e fui para a Suíça. Então, e aí mais uma dica, às vezes você está numa cidade ali, num país, você pode pegar um transporte e já ir para uma outra cidade que é em outro país e acabou vendo mais um país extra, gastando muito menos do que tivesse pego um avião direto do Brasil para a Suíça, por exemplo. E eu também já utilizei essa opção. Quando eu fiz intercâmbio no Canadá, eu comprei a minha passagem do Brasil para Vancouver com stopover em Toronto. Então, todo o avião que chegasse pelo Canadá, ele tem que fazer uma parada em Toronto, seja para trocar a aeronave ou também para adicionar combustível. Então, nisso, eu parei em Toronto por 2 meses e depois eu fui para Vancouver e fiquei 15 dias lá. E de lá eu voltei a Vancouver, Toronto e Brasil. Então, é muito bom utilizar isso e você economiza bastante dinheiro. São muitas dicas, tá? Esse, na verdade, é o segundo vídeo que a gente está fazendo dessa série. O primeiro está aqui na descrição para você acompanhar, mas tem muitas outras. Se você tem alguma dica para dar também de como economizar, deixa aqui para gente a sua dica que a gente vai adorar saber. E aproveite, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações para sempre saber quando tem conteúdo novo aqui no canal. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Até breve. Tchau! Tchau.